E também as feridas pós-cirurgia, ou seja, a paciente faz uma cirurgia, aí pegando isso daqui também, não muitas vezes a paciente vai ter uma ferida de cada dessas, didaticamente. Pode ser que ela tenha um conjunto dessas feridas. Então, você tem um paciente diabético que está bem controlado e vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, uma artrodese de coluna. Então, vai colocar umas placas, uns parafusos lá na coluna lombar. E aí isso daí dá uma deiscência. O que, que é? Abre, abre. Todos os pontos abrem e expõe aquela placa, tá certo? E aí com isso ele infecta, aí envolve aqui ferida por necrose extensa por infecção, e daí você vê que tem 3 desses grupos num paciente só, tá certo? Que começou com uma cirurgia aliado ao fato do paciente ser diabético. E aí com isso nós precisamos de toda uma equipe, no caso um médico especialista nisso, que hoje em dia tem uma tendência a ser o cirurgião plástico, mas sim, vamos precisar do ortopedista para ajudar nesse tratamento, que foi justamente quem fez a cirurgia, do cirurgião plástico para acompanhar, das enfermeiras para ajudar nas trocas de curativo e nos acompanhamentos no dia a dia, tá certo? De uma fisioterapeuta para depois a gente reabilitar o paciente e voltar à sociedade, que esse é um outro conceito também que eu vou colocar, que não adianta também só tratar da ferida e fechar, entre aspas, assim, a cratera, o buraco. A gente tem que reintegrar esse indivíduo na sociedade. Ele tem que voltar a fazer as atividades habituais dele e muitas vezes fazem parte da população economicamente ativa. Então, a gente tem que reintegrar ele na sociedade para ele voltar a produzir, voltar, enfim, a trabalhar o que ele fazia antes, o mais próximo possível do que ele era antes. Aí aqui, como vocês vão ver, tem uma diversidade de curativos. A gente nem vai falar detalhadamente sobre eles. Tem o mais básico de todos, que é a gaze, talvez o mais antigo de todos. Temos o rayon, que é um tipo de gaze que não gruda. Depois temos vários outros tipos de curativo. Então aqui vocês veem o alginato, hidrocoloide, carvão ativado, um curativo novo que teve uma certa revolução, sistema de fechamento por pressão negativa, os antimicrobianos, ou seja, antibióticos tópicos, os cremes de antibióticos, pomadas de antibióticos, dentre outros. Eu não vou ficar me atendo a falando de curativo, mas daí vocês conseguem ter uma noção que nós temos uma diversidade de tipos diferentes de feridas para tratar, uma diversidade de curativos para a gente usar, e o que a gente precisa fazer? A gente precisa de ter um profissional por trás que consiga usar isso daí com sabedoria, porque cada caso é um caso. Como eu falei, pode ter um paciente com 3 feridas diferentes, pode ter um paciente que seja um arranhão simples, que, vamos dizer, entre aspas, você não vai fazer nada, vai pedir para ele lavar com água e sabonete, tá certo? Mas é preciso que alguém organize isso daqui, para a gente não ter tanto desperdício de curativo, uma demora maior para o paciente para cicatrizar, indicação errada de curativos. Então, assim, o que eu estou mostrando é que é um tema extremamente complexo, mas que a gente, com essas diretrizes novas e sabendo de tudo isso, a gente consegue planejar uma forma de tratamento de forma que o paciente consiga se recuperar mais rapidamente, se reintegrar à sociedade mais rapidamente e usar os recursos com a maior sagacidade que tivermos. Então aqui, por exemplo, tem alguns exemplos de curativos aqui que eu queria colocar. Então, por exemplo, esse é o sistema de pressão negativa, só para exemplificar para vocês, para não ficar muito abstrato. Então, isso daqui é uma esponja, isso daqui é a pele, tá certo? Que está aqui, aqui tem a gordurinha e aqui tem o músculo. Então, esse sistema, ele é uma esponja que fica ligada numa bomba de vácuo, que a gente sabe a pressão negativa que ela está dando, e isso daí, ainda eles não sabem exatamente o porquê de tudo, mas é sabido já, desde o final da década de 90, os primeiros trabalhos que o americano que inventou essa máquina fez, que isso daí funciona e acelera, estimula a granulação e a cicatrização dos tecidos, ou seja, acelera, em alguns casos, o fechamento dos tecidos. Em outros casos, por exemplo, a gente pode usar o carvão ativado. O carvão ativado, ele tem propriedade antibacteriana, ele pode estar misturado também com um pouco de prata, que também é um antibacteriano conhecido, tá certo? E você coloca também em feridas que estão muito exudativas, ou seja, soltando muito líquido, ferida que está soltando muito líquido, muita secreção, tá certo? Esse é um outro curativo parecido que tem uma camada de colágeno. Colágeno, que é aquela proteína principal que a gente tem tanto na pele como nos músculos, tá certo? Que é formado desse curativo e também ele ajuda. Aqui tem, por exemplo, colocando na mão um curativo que chama hidrogel.
tá certo? Mas eu não vou me ater a isso, é só para mostrar para vocês a diversidade do que a gente tem na mão hoje em dia, ou seja, houve um grande avanço da indústria desses curativos, e houve, por consequência, um grande avanço da medicina em cima disso, só que o que tem agora para a gente fazer é padronizar todos esses tratamentos para a gente conseguir resolver as coisas de uma maneira mais rápida e sem desperdiçar os recursos. Então a gente pensa, o que fazer, né? Com tudo isso daí, com tudo isso que eu coloquei para vocês. O que seria mais fácil é se a gente tivesse ali que nem um alfaiate, tivesse uma pele pronta de todo o corpo, aí a pessoa chega lá sem a pele e ele escolhe a que ele quer, tá certo? Infelizmente não é tão simples assim. Então, algumas considerações ao respeito do Brasil, já que a gente está falando daqui. O que acontece daí, do ponto de vista prático, por exemplo, dentro do meio médico? É um aspecto considerado, vamos dizer assim, menos sofisticado pelos cirurgiões em geral, tá certo? Não existe ainda uma estratégia oficial definida, principalmente em termos de Brasil, e acabou sendo um assunto delegado às enfermeiras, fisioterapeutas, dentre outros profissionais de saúde. O que é bom, as enfermeiras e os fisioterapeutas, como eu coloquei anteriormente, são extremamente importantes no tratamento do paciente. Como eu falei, é um tratamento multidisciplinar, que é isso que vai resolver o problema do paciente, não é um tratamento de um médico só ou de uma enfermeira só, tá certo? Só que faltou um pouquinho a presença do médico nesse ínterim. Então, outra coisa, teve esse aumento dos pacientes idosos, aqui no Brasil também, conforme eu conversei no início da palestra. Aumentou também a frequência de feridas mais difíceis, ou seja, armas mais poderosas na agressão interpessoal, carros mais rápidos com acidentes automobilísticos mais graves. Essa questão, por exemplo, o aumento da população diabética, com aumento de feridas nos diabéticos, tá certo? E isso, por sua vez, logicamente, aumentou um pouco a atenção de mais enfermeiras e começou a aumentar a atenção dos médicos também para vamos dizer, para essa área que estava começando a se desenvolver, tendo em vista que hoje em dia a gente tem mais recursos. As feridas sempre estiveram aí, só que hoje em dia a gente tem mais recursos. E outra coisa importante, tem um impacto muito grande disso, as empresas de saúde e as seguradoras começaram a ver nos custos do orçamento hospitalar. Então, é um custo alto para a sociedade, tendo em vista que é um indivíduo, muitas vezes, da população economicamente ativa que vai ficar de fora, não vai poder mais produzir e vai custar para a sociedade. É um custo alto para os sistemas de saúde, tanto os privados como os públicos, por exemplo, é um custo altíssimo para o SUS, que ainda tem uma prevalência maior ainda dessas feridas internadas ou via ambulatorial, ou nos pacientes que são tendo tratados via ambulatório, tá certo? Falta a padronização de condutas, como eu estava dizendo anteriormente, tem essa vasta gama de curativos, mas falta aquele profissional para dar rumo para cada coisa. É também uma área, como eu falei, considerado um aspecto menos sofisticado para o cirurgião, uma área, vamos dizer assim, pouco glamourosa para os médicos, tá certo? E o que a gente viu também é que, além de ter um profissional que se destine a padronizar esses curativos, a indicar direitinho os procedimentos para a gente ter uma efetividade maior, a gente tem que dar uma atenção principalmente à prevenção. A prevenção é o principal de tudo das feridas complexas, assim como são com os queimados. O melhor tratamento que ainda existe, com toda a sofisticação que a gente tem da tecnologia médica hoje em dia, é a prevenção, que vai gerar uma economia grande para os nossos bolsos e um bem-estar maior para os nossos pacientes.